Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Sociologia. Aqui é a professora Tatiane Souza e eu vou estar com vocês nessas próximas aulas. Então, eu desejo a todos bons estudos e qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Então, para iniciar a nossa aula, eu proponho uma reflexão a partir da palavra sociologia. Será que a partir da palavra nós podemos compreender do que se trata esse estudo? Porque a sociologia ela estuda alguma coisa. O que será que a sociologia estuda? Vou dar uma dica para vocês. Vamos separar a palavra sociologia em duas partes. Sociologia. O que será que significa? Sócio significa social ou sociedade. E logia significa estudo, razão. Então, de modo geral, a sociologia, ela é uma ciência que estuda a sociedade. Sim, estuda a sociedade. Então, eu quero inicialmente, antes de tratar do conceito sociologia, eu quero chamar a atenção de vocês para a importância da convivência social. Porque nós, seres humanos, somos seres sociais. E são as relações sociais que nos humanizam. Nós, indivíduos, nós herdamos valores, costumes, gostos por meio do aprendizado, em convivência com outros indivíduos. E é a partir dessa convivência que nós nos tornamos seres sociais. E eu queria mostrar, inicialmente, a partir disso que eu estou dizendo, um caso muito curioso que vocês podem pesquisar na internet. O caso ou casos das crianças selvagens. As crianças selvagens, elas geraram muitos filmes. E um dos filmes que eu trago aqui para vocês, que tem desenho animado e tem filmes, né, com o nome Mowgli, o Menino Lobo. Então, a história dessas crianças selvagens, existem muitos casos documentados. E essas crianças, esses casos trazem que essas crianças se perderam e passaram a viver em completo isolamento, distante da sociedade. Então, por isso essas crianças são consideradas crianças selvagens. Essas crianças, elas vivem como animais, porque é o meio em que elas estavam convivendo, e acabam perdendo o hábito de falar, de andar, como as pessoas ditas normais. Essas histórias em torno dessas crianças selvagens iniciou essas histórias a partir do século XVIII, principalmente na Europa. Casos de crianças que ficaram desaparecidas por muito tempo e que ficaram desaparecidas em ambientes isolados, selvagens, e que posteriormente foram encontradas e que de início, devido aos seus comportamentos, os seus diferentes padrões de comportamentos, elas foram consideradas crianças especiais. E aí eu reafirmo para vocês que nós somos seres sociais. Nós somos seres culturais, seres que são adaptados de acordo com a sociedade a qual estamos inseridos. Eu vou retornar aqui alguns slides para mostrar para vocês essa outra imagem. Essa imagem, ela também expõe bem diretamente o que significa a sociologia, o estudo da sociologia. A sociologia ela vai estudar
essas ligações, essas conexões entre os indivíduos, assim como peças de um grande quebra-cabeça. A sociedade, ela é formada por essas peças, que somos cada um de nós, que formamos esse coletivo. Os objetivos das nossas aulas. Essa primeira aula que nós estamos introduzindo hoje, aula 1, nós vamos introduzir o estudo da sociologia, o que é a sociologia, como ela surgiu, principalmente qual é o propósito e a importância da sociologia. Aula 2, a nossa próxima aula, nós vamos tentar entender os contrastes sociais, conhecer e compreender os modelos de produção e surgimento das classes. Na outra aula, que é a aula 3, nós vamos conhecer as contribuições de Karl Marx e o socialismo científico. A nossa quarta aula será uma aula de revisão e avaliação. Está bem? Passando aqui os slides. O que é a sociologia? Nós temos aqui algumas imagens, né, que vão demonstrar já o entendimento da sociologia. A sociologia é uma das ciências que estuda a sociedade. E quando eu digo aqui para vocês que a sociologia é uma das ciências que estudam a sociedade, é porque existem outras ciências humanas também que dão conta de compreender a sociedade, como, por exemplo, a história, a geografia, a própria filosofia, as artes. E todas essas ciências, elas irão trazer reflexões a partir dos seus objetos de estudo, porque cada uma das ciências, ela tem um objeto de estudo. E elas vão trazer algo sobre a sociedade, um conhecimento sobre a sociedade. Portanto, a sociologia é uma ciência que estuda o ser social e as relações de sociabilidade ou sociais. Essas relações sociais, elas estão em constante transformação, porque nós, seres humanos, estamos em constante transformação. A sociedade está em constante transformação. Então, a sociologia, ela serve para quê? Ela serve para compreendermos a sociedade, porque nós somos parte dela, as mudanças e os problemas sociais que nos atingem. Então, nós consideramos a sociologia uma ciência porque ela possui métodos, ela tem uma maneira de olhar a realidade social, ela traz conceitos, formas de classificação, ela possui ferramentas de abordagem da realidade a partir de entrevistas, pesquisas de campo. E a sociologia, ela vai se propor a explicar os fenômenos sociais, se distinguindo do senso comum. Essa palavra senso comum, ela é bem usada hoje em dia porque ela é carregada de significados. O senso comum é aquele pensamento que ele não foi analisado, que não foi verificado, mas que está presente no nosso cotidiano e é passado de geração em geração. Então, podemos afirmar que esse tipo de conhecimento, né, o conhecimento do senso comum, ele não tem muita validade. Ele ou é invalidado. Então, a sociologia, ela já é diferente do senso comum, porque ela vai se debruçar a partir de um método, de um conhecimento científico. A sociologia, ela é propriamente dita como fruto da Revolução Industrial, ou seja, a sociologia também pode ser chamada da ciência da crise. Então, a sociologia ela vai surgir, né? Essa ciência ela vai surgir na Europa. E é na Europa que nós vamos ter a Era das Revoluções.
nós vamos ter vários eventos históricos que vão revolucionar a sociedade europeia, que vão trazer grandes transformações marcantes, tanto na sociedade, como na economia, como na política. E a compreensão dessas transformações só será possível a partir do surgimento de uma ciência. Ciência essa que estude a sociedade, que possa dar conta de compreender essas transformações, como elas se deram e o quanto elas impactam o meio social. Então, a sociologia, ela é assim chamada, né, de ciência da crise, porque nunca uma sociedade havia passado por mudanças tão intensas, como eu falei para vocês. Quando eu falo das revoluções, eu estou falando inicialmente do Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial e todas as outras revoluções que vão acontecendo além da Europa também, né? Nós temos a Revolução Americana e que vai também necessitar da compreensão dessa ciência que é a sociologia. Então, essas mudanças todas que ocorrem, elas vão exigir uma explicação. Não é à toa que alguns autores dizem que a sociologia é uma ciência da crise. E, de fato, ela é filha da crise da sociedade europeia, como eu disse a vocês. Então, quais são os objetivos da sociologia? A sociologia, ela busca estudar o comportamento humano no meio social. 2. Obter e interpretar fatos sociais. Então, ela vai, dar conta de analisar essas relações entre os indivíduos e a sociedade. E quando a gente fala de fatos sociais, interpretar os fatos sociais é interpretar tudo aquilo que nos orienta, que orienta as nossas atitudes. E o que orienta as nossas atitudes no meio social? A gente pode fazer tudo o que a gente quer? Não, nós somos orientados principalmente pelas leis e pelos costumes. 3. Desvendar as relações entre o homem e o meio social. 4. Estudar a realidade em uma estrutura social. E quais são essas estruturas sociais? Nós estamos inseridos em uma estrutura social? Sim, todos nós estamos. Numa estrutura familiar, numa estrutura política, numa estrutura religiosa, numa estrutura econômica. Então, a sociologia vai buscar estudar essas realidades. E 5. A sociologia não pretende resolver problemas sociais, mas sim compreendê-los e dar suporte, dar conhecimento para que outras ciências possam buscar solucionar esses problemas sociais. É também campo de pesquisa da sociologia, os mais variados, como eu coloco aí no slide para vocês. Os campos de pesquisa da sociologia são os mais variados, o que permite ao profissional, que é o sociólogo, tentar compreender os vários aspectos sociais, como, por exemplo, a divisão da sociedade. Existem divisões na sociedade entre homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres. Existem diversas divisões sociais. A mobilidade social é quando você está numa condição social e você consegue ascender socialmente. Então, a sociologia vai tentar compreender esse aspecto. A violência, a globalização, as guerras, o consumo, a expectativa de vida. Por exemplo, o porquê hoje, nos dias atuais, a expectativa de vida do brasileiro é mais de 80 anos. Que transformações aconteceram na sociedade que deram condições
para que a expectativa de vida do brasileiro aumentasse tanto? A organização da sociedade, a exclusão social, entre outros. Então, pessoal, como se dão as relações entre os indivíduos no meio social? Essas relações sociais, elas irão se dar de maneira muito diversas, como eu disse para vocês. Vão se dar de maneiras muito diversas no nosso cotidiano, como, por exemplo, as relações entre nós e a comunidade onde nós vivemos, a nossa rua, a nossa vizinhança. Será que nós temos gostos parecidos com a nossa vizinhança, a nossa comunidade? Nós temos costumes parecidos? Nós temos uma rotina de vida semelhante a esses que vivem próximos a nós? Então, o papel da sociologia é tentar interpretar o comportamento humano em função do meio em que ele vive. Como é o comportamento humano no meio em que você vive? Como é? Então, vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de um jovem que vive num bairro de periferia. Esse bairro ele é conhecido como ser um bairro violento. E que nesse bairro, quem vive neste bairro não tem acesso às melhores condições de saneamento, não tem acesso a oportunidades de trabalho ou de estudo, e quando tem, são muito escassas. Então, esse indivíduo que vive nesse bairro, ele vai precisar acordar cedo, provavelmente para trabalhar em um outro lugar, vai precisar trabalhar para trazer uma ajuda financeira para dentro de casa. Então, vocês acham como é que vai ser a percepção desse jovem da realidade social como um todo? Esse jovem ele vai ter uma percepção diferente da realidade social, porque ele vai estar, a sua percepção ela vai estar alicerçada ao que está em seu entorno, ao que está cercando ele, às suas vivências, porque ele nasceu naquele bairro, ele vive naquele bairro, diferente de um outro indivíduo que vive num extremo oposto, que vive num apartamento legal, bem localizado na cidade. Esse indivíduo tem as melhores oportunidades e acessos de condições de vida. Esse indivíduo, ele vai para a escola, ele assiste aula pela manhã, ele faz cursinho à tarde, faz natação. Portanto, a percepção da realidade desse indivíduo, ela vai ser bem diferente daquele outro indivíduo que vive numa região periférica. Então, a sociologia, ela vai tentar interpretar como se dão as relações entre esses indivíduos e o meio que ele está inserido. E os fenômenos que ocasionalmente podem ocorrer. Por exemplo, a violência. A violência, nós dizemos que ela está em todos os lugares. E ela pode acontecer tanto em lugares periféricos ou não periféricos. As relações entre os indivíduos da classe média e os indivíduos que moram em regiões periféricas. Então, mais uma vez reforçando para vocês que a sociologia ela vai ter esse papel de interpretar as relações entre os indivíduos e o meio social. Então, a sociologia ela tem esse papel de estudar os processos que interligam os indivíduos em associações, em grupos, instituições e etc. Porque todos nós estamos ligados a algum grupo, alguma instituição, alguma associação. E a sociologia também vai estudar a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam fenômenos culturais, econômicos,
religiosos, entre outros. Então, a sociologia tem essa função de estudar esses processos, os processos que interligam os indivíduos. Tem um exemplo aqui para vocês. Como é que se dá a interligação entre as pessoas? Como nós nos damos bem em determinados grupos e outros não? A sociologia ela vai buscar interpretar isso. Um outro exemplo de grupos é a família. Nós temos, vários formatos de família, mas inicialmente a estrutura familiar que nós conhecemos é a estrutura do pai, da mãe e dos filhos. Então, analisamos essa família na forma que ela é pensada e estruturada hoje. Será que as famílias, as formas de familiares de hoje são iguais à de alguns anos atrás? Por exemplo, nós vemos hoje vários modelos de estrutura familiar diferente, como por exemplo, uma família composta por membros LGBT. E existem outros formatos e outros núcleos e organizações familiares, como por exemplo em comunidades indígenas. Existem tipos de comunidades indígenas em que a liderança da família está sobre a mãe, ou seja, é uma sociedade matriarcal. Não é sobre o pai, como é o costume, dentro do nosso contexto social, que geralmente verificamos na maioria das sociedades, é de uma sociedade patriarcal. Então, a sociologia ela vai tentar interpretar como se dão essas organizações, esses grupos familiares, grupos de amigos e os diversos grupos que existem na sociedade. Ela vai buscar compreender esses fenômenos para que possamos nos situar na sociedade. Por exemplo, qual é a estrutura social que você está inserido? Qual é a sua posição social? Quais são os papéis sociais que você desempenha? Então, alguns sociólogos, eles vão estimular a essas reflexões, como por exemplo, será que é a gente que molda a sociedade? Somos nós indivíduos que damos a cara da sociedade? Ou é a sociedade que nos molda? Como já dizia o pensador, será que nós somos frutos do meio? A sociologia, ela vai estudar essas questões coletivas, as questões sociais, ou seja, ela vai tentar entender esses fenômenos que são produzidos pela sociedade e na sociedade. Quando a gente fala de questões individuais, quem vai estudar as questões individuais é a psicologia, certo? Mas quando a gente trata de questões sociais, quem vai fazer o estudo é a sociologia. Então, a sociologia, ela vai estudar a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos e religiosos. Então, por exemplo, um objeto de investigação sociológica no âmbito religioso. No âmbito religioso, os estudos apontam que nos últimos anos o catolicismo ele tem perdido seguidores se comparado às outras religiões, principalmente as religiões neopentecostais. Então, sobre a perspectiva sociológica, como e por que tem ocorrido esse fenômeno? Então, um pensador chamado Reginaldo Prant, ele que é um sociólogo, é um estudioso da sociologia da religião, ele aponta que enquanto a religião católica ela permanece no mesmo formato, nos seus rituais, nas suas missas e celebrações, as outras religiões, especialmente as religiões neopentecostais, elas investiram muito nos seus formatos de cultos. Alguns são muito semelhantes a shows,
a stand-ups. Essas religiões, elas investiram muito em produção, em iluminação. Então, alguns dados apontam que isto pode ser, sim, uma das causas que tem aumentado tanto o número de fiéis nessas religiões. Então, isso é um tipo de investigação sociológica, porque ela estuda um tipo de fenômeno que pode ser investigado pela sociologia. E mais uma vez, um fenômeno produzido pela sociedade e na sociedade. Portanto, a sociologia ela busca explicar os fatores que diferenciam o comportamento humano. O porquê grupos sociais tendem a se comportar de maneira semelhante. Ou seja, além de entender o porquê a gente se comporta de maneira tão diversa, como indivíduo ou como grupo, a sociologia também busca entender por que indivíduos se comportam de maneira semelhante. Por exemplo, pessoas que seguem e que torcem para um time de futebol, ou que gostam de um determinado estilo musical. Por quê que esses indivíduos têm um comportamento um pouco parecido? Um comportamento, um gosto. Então, a proposta é investigar o porquê existem tantos indivíduos, por exemplo, com comportamentos desviantes, ou singular, ou diferenciado. Ou seja, um comportamento que não é comum. E também é um papel da investigação sociológica. Um dos objetos do estudo sociológico também pode ser as diferentes organizações humanas, que a gente pode analisar desde o âmbito religioso ou âmbito esportivo. Por exemplo, por que alguns indivíduos se vinculam a determinados times? Por que algumas torcidas organizadas brigam? Então, podemos fazer disso uma investigação sociológica? Sim. Podemos, por exemplo, fazer uma investigação sociológica sobre a educação, do tipo, como os estudantes do ensino médio estão saindo da escola? Como é o rendimento desses alunos? Será que é um bom rendimento? Um rendimento mediano? Um rendimento ruim? E olha só, como é interessante. A gente faz uma investigação como essa, por exemplo, de como os estudantes estão saindo após a sua formação do ensino médio. E a partir dessa investigação, nós podemos verificar, por exemplo, se a educação está sendo bem executada, ou ao contrário disso. E a partir desses resultados, nós podemos verificar se é necessário ou não a reorganização da educação. Ou seja, pessoal, a sociologia ela pode contribuir para alterar uma realidade social. Então, não é que a gente vai estudar a sociologia, né, e os fenômenos sociais para nada, só para obter resultados e respostas. A gente tenta entender essas questões sociais, os fenômenos sociais, para quem sabe de alguma forma alterar essa dinâmica social. Temos também outras questões sociais, como as questões de saúde, a cultura, a violência, a desigualdade social. E quando a gente fala de desigualdade social, é algo que nos toca bastante, porque todos nós temos essa reflexão. Por que existem pessoas que possuem tanto dinheiro, tantas condições financeiras, enquanto a maioria da população, a maioria da sociedade, vive com tão pouco ou quase nada? E alguns sociólogos eles vão se debruçar sobre esses fenômenos, como a questão econômica, a questão da desigualdade social, que são produzidos pela sociedade e na sociedade. Então, todos esses exemplos, entre outros tantos, são objetos que podem ser investigados pela sociologia.
Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a participação de vocês. Essa nossa aula sobre o que é a sociologia. Espero que vocês tenham compreendido e caso tenha alguma dúvida, é só me procurar e até a próxima aula.